Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico Paz e Bem. Então, nós já terminamos a tribo de Israel e agora nós vamos entrar no chamado tema, um grande período histórico, que estão falando de visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, um grande período histórico foi as tribos de Israel, um novo jeito de conviver. Agora nós vamos conversar sobre a tribo já se passou, né? Mas monarquia e profetismo. Quer dizer, o projeto das tribos entram em crise. Eu comecei falando para vocês que eles tinham um problema lá também, né? Tinha problema. Então nós estávamos conversando que o povo saiu do Egito, da casa da escravidão, né? Que é a terra do Egito, e entrou para a terra da libertação. Mas que tudo que é bom dura pouco. Durou aí uns 150 anos essa sociedade tribal. Mas começou a ter muitos problemas, né? Inclusive começou a rachar-se tudo aquilo que Deus tinha ensinado. Tudo aquilo que que Javé tinha ensinado, depois Jesus veio ensinar também sobre o reino de Deus. Então, nós tinha o Egito, que é a escravidão. Aí teve o Israel tribal. E agora nós vamos ter Israel monarquia, Israel Estado, vamos dizer assim, né? A tribo virou Estado. E a gente nunca pode esquecer que a religião era a grande, vamos dizer assim, estrutura, vamos para o alicerce de todo o povo de Israel. Porque a palavra Israel, El significa Deus, Isra é lutará, um povo que luta, um povo que corre atrás daquilo que quer. Mas, infelizmente, o pior aconteceu. E o texto-chave para hoje é o texto de 1º livro de Samuel, capítulo 8, de 1 a 22, e o povo pede-se um rei. Mas vamos lá, para nós ver essa transição primeiro, como é que aconteceu. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia melhor. Está lá no livro dos Juízes, capítulo 21 e 25. Então, vivia na época dos juízes. A época dos juízes foi a época das tribos. Mas mesmo lá também, eles tinham problema. Porque, por exemplo, tinha 12 juízes principais. Quantas mulheres tinha? Uma, que é a Débora, né? Que aparece lá no capítulo 5 do livro dos Juízes. Ela e a Jael. E o povo, Samuel era o grande profeta dessas tribos. Olha, não esqueçam que Deus tirou você do Egito, da casa da escravidão. Por isso não tenha outros deuses. Mas começou a ter problema. O primeiro problema é que o novo incomoda. Então, lá na época do juiz, era tudo em partilha. Mas daqui que aconteceu? Em volta, tinha muitos outros, que nem nós aqui. Temos o Brasil e somos 10 países aqui em volta de nós aqui, que é a América do Sul. Então, o novo começou a incomodar, porque os poderosos, de volta, começou a dizer, puxa vida, se todo mundo começar a viver que nem eles, então nós vamos perder a nosso privilégio, vamos dizer assim, né? E o povo que vivia longe da escravidão, né, começou a migrar, largar as pequenas cidades-estado e morar lá em Israel. Então, é a primeira coisa, o novo começou a incomodar o pessoal de fora e de dentro também. E aqui vocês podem ver que a gente começa a contar a história começa a contar a história dos próprios filisteus, que é o que mais incomodava o pessoal. E além do novo incomodar, eles tiveram as causas externas, né, que apressaram o surgimento da monarquia.
Porque os reis que estavam em volta, né? Como a gente já falou, que o novo incomoda, tudo que é bom para o povo tem uma multidão de gente contra, inclusive povo pobre também, que não entende, né? E começa a torcer para que o poder volte a se centralizar na mão de um só. Aí, se você for ler lá o livro dos Juízes, capítulo 9, vai aparecer o primeiro revoltoso dentro das tribos de Israel, né? Lá vai aparecer um tal de Abimeleque, né? Capítulo 9, se você ler aí, conseguir ler inteiro, vocês vão gostar, o tal de Abimeleque. Esse Abimeleque, ele começou a dizer que ele... Olha, mas é melhor a gente viver mesmo em comunidade ou é melhor centralizar o poder? E ele teve gente que apoiou ele. E aqueles que não apoiou, ele matou. Ele matou tudo. E ele governou Israel por 3 anos. Mas como diz o ditado, para Deus nada é impossível. Um dia ele marchou, era uma turma de bandidos, né? Ele marchou contra a cidade de Tebes. Estou falando de Juízes 9, tá? Inteirinho. Marchou contra a cidade de Tebes para tocar fogo na cidade. Porque a cidade não aceitou o projeto de centralizar. Ele queria continuar o projeto de Deus, o projeto do reino de Deus. E a cidade era fechada. E o que ele fez? O povo subiu numa torre e ele colocou lenha para atear fogo no povo, matar o povo queimado. E uma mulher lá de cima jogou uma pedra. E a pedra bateu na cabeça dele. E ele morreu. E antes dele morrer, ele diz: me mata, me mata, me mata com a espada, para dizer que eu não fui morto por uma mulher. Aí acabou o projeto dele. O pessoal voltou a viver de novo em tribos. Mas começou a ter causas internas e causas externa e causa interna. A causa interna foi isso. Outra coisa que começou a rachar o projeto tribal foi a questão da hospitalidade. O povo mais hospitaleiro era o povo das tribos. Então, a pessoa viajava, não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. Aonde você chegava, você era hospedado. E se você ler o livro dos Juízes, né, o capítulo 19, 20 e 21, você vê a maior tragédia que aconteceu na época das tribos, que é as tribos de Benjamim. Os benjaminitas foram os que mais estavam criando problema nas tribos de Israel. E aqui, se você ler o capítulo de 19, por exemplo, de 1 a 30, vai contar que um homem ia viajando, né, de uma cidade para outra. E quando ele passou na cidade, ninguém acolheu ele. E quando ele teve alguém que quis acolher ele, o pessoal rodearam a casa e queria atacar o pessoal. Pegaram a mulher dele, estruparam, violentaram e mataram. Isso tudo na época, então, problemas internos e problemas externos e problemas internos. E o que aconteceu depois de tudo isso, né? O povo foi ir para Samuel e pediu-lhe um rei, né? Pediu um rei. E outra coisa que aconteceu também, o pessoal começou a produzir mais. Veio boi, veio arado, começou a aumentar a produção. E aquilo que era partilhado, eles não podiam vender para fora. Então isso as tribos de Israel estavam em crise. Não podia vender para fora. Mas os benjaminitas queriam vender para fora. Queria vender o produto para fora. E o que aconteceu com os benjaminitas para fora? Eles se revoltaram, então foi um problema também. E a outra coisa também que aconteceu, pessoal, foi a corrupção. Oh, droga, né? Até hoje eles estão falando disso. A corrupção de sacerdotes. O sacerdote que vendia as coisas sagradas, vamos dizer assim, as coisas sagradas. E também a corrupção dos juízes, né? Corrupção de juízes. E também aí surgiu-se o boi e o arado.
Então, tudo isso que foi que aconteceu para que o povo de Israel quisesse pedir se vamos dizer assim, pedir um rei, vamos dizer assim. Então, isso foi a grande dificuldade que teve. Então, a gente vai ver agora o que a corrupção de sacerdote, a corrupção de juízes, a corrupção e a monarquia, né, que cresceu até lá em Israel, né? A monarquia cresceu. E o que mais que aconteceu? Aconteceu que também o povo for pedir um rei. Então, o capítulo 8 vai começar assim, olha, quando envelheceu, Samuel colocou os 2 filhos, né, como juiz de Israel. O primeiro filho chamava-se Joel e o segundo Abias. E todos exerceram o cargo de juiz em Bersabeia. Eles, porém, não seguiam o exemplo do pai, deixando-se levar pela ganância e aceitando suborno. Então começa a ver aqui o suborno do pessoal de Israel, né? Aí, quando o povo pediu um rei, o Samuel ficou muito triste. E ele foi falar com Deus. Ele vai dizer assim, ó, vejam, você está idoso, os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, escolha para nós um rei que nos governe, como acontece em todas as nações. O que eles disseram, dê-nos um rei que nos julgue, não agradou Samuel. E Samuel voltou então a Javé, e Javé diz, atenda a voz do povo. Eles não estão abandonando você. Eles estão abandonando eu. Então o povo abandonou o projeto de Javé. E aqui diz a Bíblia que foi um dos maiores pecados que o povo fez. Foi, lembrando lá de Adão e Eva, no capítulo 3 do Gênesis, né? Abandonou o projeto de Deus. O que aconteceu? Eles foram para a escravidão. Os juízes começaram a roubar, os sacerdotes começaram a roubar, abandonaram o projeto de Javé. Aí Deus disse para o Samuel, faça para eles, explique para eles, dá um conselho para eles, o que faz o rei. Você sabe o que faz o rei? Então é bom a gente saber. Aí vocês vão ler lá, olha, e quando eles pediram o rei, que era o rei ia na frente. O rei ia na frente para defender o povo. Mas o rei foi na frente. Vocês estão lembrados da história de Davi? O primeiro foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão. Aqui a gente chama-se a monarquia unida, né? O Salomão e o Davi criou um império. Eles eram escravos no Egito. E agora vão ser escravos do império de Davi e Salomão. Só você ler com cuidado, vai aparecer, a gente vai ver no próximo vídeo, né, mais aprofundado, a questão da monarquia. Eu estou vendo só a transição. Mas explica para eles o direito do rei. E o Samuel explicou para eles. O que o rei faz? O rei, o grande problema que o rei faz, ele é roubar, matar, saquear. É o que a gente vê lá no faraó, lá no Egito, né? O povo fazia isso aí, né? Roubava, matava, escravizava, tomava. E se vocês for ver também lá na época do Elias, principalmente o capítulo 21, do primeiro livro dos reis, é um grande conflito entre o profetismo e a monarquia. Veio o rei, veio o profeta, e homens e mulheres para combater esse projeto de roubo, esse projeto de matança do povo de Israel.
E aqui vai dizer, Samuel explica o povo lá. Samuel transmitiu todas essas palavras de Deus para o povo. Ele pediu um rei. Ele disse: esse é o direito do rei que vai reinar sobre vocês. Olha o direito aqui, olha lá. Vai reinar sobre vocês. Tomará os filhos de vocês para cuidar dos carros de guerras e dos cavalos dele. Ele marchará a cavalo dele, e marchar à frente do seu próprio carro de guerra. Ele nomeará comandantes de 1000, aqui, comandantes de 1000 e comandantes de 50. Olha o que o rei faz. Ele obrigará a arar a terra dele e fazer a colheita para ele e fabricar para ele armas de guerra, peças e para seus carros e de guerra. Olha só o que o rei faz. Olha, o rei toma, o rei decreta. Olha agora o que ele vai fazer aqui, ó. Vai começar a tornar o povo escravo, versículo 13. Ele tomará as filhas de vocês para trabalhar como perfumistas, cozinheiras e padeira. Ele vai tomar todos os seus campos e olivais. Ele vai exigir que você vai dar a 10ª parte para ele. Tomará os seus servos, os melhores, seus jumentos a serviço do rei. Quer dizer, e se você for ler lá no capítulo 21, né, do primeiro livro dos reis, a história da vinha de Nabote, até vou pegar aqui para vocês verem já, rapidinho, ó, lá, capítulo 21, né, o Nabote, ele tinha uma terrinha pequenininha do lado do palácio. E o rei Acabe queria comprar a terra dele. E falou: Deus me livre de vender a terra, porque a terra é a herança de meus pais. E o Acabe ficou muito triste. E a Jezabel falou: mas você não é o rei, não é você que manda? Foi na cidade, juntou pessoas, né? E essas pessoas, para julgar o Nabote tinha feito coisa errada, tinha falado coisas absurdas, que eram mentiras, levaram o Nabote e apedrejaram e mataram. E ela voltou, isso em 3 horas. Ela voltou e diz: olha, aquele que não quer vender a terra para você, ele está morto. Vai lá e toma posse da terra. Olha só o que Yahvé falou para Acabe, através de Elias. A palavra de Yahvé veio então a Elias. Eu estou lendo o capítulo 21 do primeiro livro dos reis, versículo 17. Mas você lê inteiro para entender essa história. Vai dizer assim, ó. E veio então Elias, o tesbita, nesses termos: vamos, desça depressa ao encontro de Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, da qual vai se apossar dela. Diga-lhe: assim diz o Yahvé seu Deus, você matou e ainda por cima está tomando a herança dele. Quer dizer, você matou e roubou. Então o que o rei faz? É matar, é roubar, é saquear, é escravizar e tomar conta de tudo. Vocês lembram que quando a gente leu lá o capítulo 47 do Gênesis, diz que o povo forçado pela fome, vou voltar lá para vocês entenderem, o povo forçado pela fome vendeu todas as terras. É o Gênesis 47, tá? Para vocês entenderem. Olha aqui. Você lê o Gênesis 47, além do primeiro livro de Samuel,
capítulo 8, de 1 a 22, lê também isso aqui para vocês entenderem lá. É o capítulo 47, de 13 até o 22. E diz assim, ó, quer ver só? Vai dizer assim, ó. O povo foi perdendo tudo, né? Olha lá. Assim, versículo 20. Assim, José comprou para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios, forçados pela fome, venderam seus campos, de modo que toda a terra tornou-se uma propriedade do faraó. Assim, os homens todos colocou-se como servidão de uma extremidade à outra. Foi escravo de ponta a ponta do faraó. O que aconteceu com o faraó, agora está acontecendo com o Saul. E os reis vieram. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro Salomão. E formaram-se o império, chamado Império de Davi e Salomão. Então, no próximo encontro, nós vamos aprofundar essa parte ainda, né? Vai ter mais um vídeo sobre esse assunto, porque agora já está dando a hora já, né? Então, o primeiro rei que veio aqui, então, a gente sabe que foi, então, o primeiro rei foi o primeiro rei foi o Saul, né? Então, já tá aqui, ó. O primeiro rei foi Saul. E aqui a gente chama, então, ainda o reino é unido. O primeiro rei Saul foi no ano 1040 antes de Cristo. Já que nós vamos dizer que eles entraram lá mais ou menos 1200 na Terra Prometida, né? Então foi uns 160 anos, né? E ele governou do ano 1040 até o 1010, que é voltando para trás, né? 30 anos, né? O Davi governou de 1010 a.C. até 970 a.C. Então o que dá aqui? 40 anos. E o Salomão, do ano 970 até o ano 931 a.C. Também mais ou menos 40, 41 anos. E diz que todos os reis de Israel fizeram mal para Deus. Então nós vamos ficando por aqui hoje, meus queridos e minhas queridas. No próximo encontro nós vamos estudar um pouquinho sobre esses três reis, né? Que é o nosso tema aqui, então, monarquia e profetismo. Quando surgiu o rei, surgiu o profeta, surgiu a profetita. Aqui é o contraponto. Já que a linha, a gente fala que a Bíblia tem duas linhas, né? Então, os reis voltaram à Torre de Babel, mas o profetismo continuou através de Pentecoste, que é o Espírito Santo. Então, vamos ficando por aqui. Vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo, compartilhem à vontade, vamos fazer crescer esse projeto de Deus. E aqui nós estamos diante de um grande período histórico, que é a monarquia unida, a monarquia dividida depois e o profetismo. Um abraço grande a todos. E vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o Senhor esteja sempre conosco e Ele está no meio de nós. Amém.